Queridos irmãos, irmãs, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa do meu Pai. O que é que Jesus quis dizer com isto? Exatamente o que ele disse, que existem muitas moradas na casa do Pai dele, do nosso Pai. Quais são estas casas? O que nós podemos considerar como nossas casas? São os mundos que habitam, que existem, que compartilham conosco este universo de trilhões e trilhões e trilhões de corpos celestes. Mas nestes mundos que já chegaram a um grau superior, as condições da vida moral, da vida material, são bem diversas daquelas que temos aqui na Terra. Como por toda parte a forma do corpo corpóreo, não é? Aí está. E é sempre humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. Quando nós, através do Evangelho, estudamos aquilo que precisamos para o desenvolvimento e aperfeiçoamento, né? Desenvolvimento e aperfeiçoamento espiritual, são estes mundos os quais se refere o Evangelho que nós precisamos habitar. Precisamos porque precisamos, porque nós queremos ir para um lugar muito melhor, muito mais feliz. E nesses mundos também, eles não estão sujeitos às necessidades nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. É claro que existe lá um outro tipo de vida corpórea, um outro tipo de material, que não é esse material orgânico que nós temos aqui, que serve para o nosso corpo ainda primitivo. Lá, mais apurados, os sentidos são aptos. As percepções, aqui neste mundo, a grosseria da matéria não tem vez. A leveza específica do corpo, olha só, a leveza específica do corpo permite a locomoção rápida e fácil, em vez de se arrastar penosamente pelo solo, que é o que nós fazemos, né? Desliza, bem dizer, pela superfície ou plana na atmosfera sem qualquer outro esforço, além da vontade de ir para um lugar ou para outro. Ali é o espírito que comanda, né? Esse corpo leve, fluido, que não pesa, e consequentemente os sentidos são muito mais aptos. Por quê? Porque você não tem aquela situação do corpo, né? Dói aqui, dói ali, hoje não estou bem, hoje não acordei bem, hoje eu estou caminhando, mas estou caminhando com dificuldade. Lá já não existe mais esta situação. E isso que nós estamos aqui colocando são representados pelas figuras dos anjos, né? Que flutuam, que não necessitam de corpo como é o nosso corpo. E esta pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos já muito adiantados, vamos falar assim, porque está no Evangelho, torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula infância. Como nós dissemos num dos vídeos que gravamos, a infância ela é problemática, porque o espírito precisa passar pela infância para a adaptação do corpo, para a adaptação da matéria e do planeta em que ele está vivendo. E isto demora muito para o espírito. Ele perde tempo? De certa forma, sim. Ele perde tempo. Mas é necessário, ainda aqui no planeta Terra, em muitos mundos iguais ao nosso. Então, nesses mundos também, são mundos isentos de cuidados,
e angústias, a vida é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. Em princípio, a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. Quanto mais o mundo é adiantado, quanto mais desenvolvido ele é, maior a longevidade da encarnação. Olha que maravilha, que espetáculo. Podemos dizer também, em defesa do nosso planeta, que as coisas aqui melhoraram. Há 50 anos atrás, a vida corpórea tinha lá os seus 50 anos, né? 50 anos já era considerado velho, já era considerado, já estava na hora de morrer, como diziam as pessoas. E ele já tem 50 anos, já pode ir, já fez tudo o que devia. Hoje, com 80 anos de idade, tem muita gente aí começando, o que é importante. Por quê? Porque a mente espiritual, ela está comandando melhor o corpo. E lá, a morte nesses mundos, longe de causar pavor, é considerada uma transformação feliz. Por isso, não existe a dúvida sobre o que vai acontecer depois. Nesses mundos alegres, felizes, as relações são sempre amistosas entre os povos. Quem diria que nós pudéssemos vivenciar isto aqui mais rapidamente? Jamais são perturbadas essas relações pela ambição, pela inveja, de qualquer parte e de qualquer deles, de escravizar o seu vizinho, e nem pela guerra, que daí decorre que depois você escraviza, não é? Aquele que perdeu a guerra. Não há lá também, não existem senhores, não existem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só a superioridade moral e intelectual, que são os dois pontos que nós precisamos sempre estar atentos para desenvolver, não é? A capacidade moral e a capacidade intelectual. Ela estabelece então a diferença entre as condições e dá a supremacia ao espírito. Ou seja, aquele espírito que é desenvolvido moral e intelectualmente e não se apega mais à materialidade, ele tem uma consistência, uma pureza diferente. Muito bem, a autoridade também merece o respeito de todos. Por quê? Porque somente ao mérito é conferida esta autoridade para alguém. É a pessoa que recebeu então o mérito da autoridade, ela exerce sempre, vai exercer sempre com justiça. Lá, nestes mundos, o homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Queridos irmãos, vamos nos esforçar um pouco mais, vamos ter todos esses conceitos e verdades dentro de nós, para que possamos apurar o espírito e chegar rapidamente numa destas moradas do nosso Pai. É o que nós tínhamos para conversar sobre o capítulo 3, neste item. Muito obrigado a todos.